Lula manteve Juscelino Filho, o ministro indicado pela União Brasil, que é mais enrolado que um fio de miojo cru. É a prova de que o governo já começa refém de um Congresso muito mais empoderado hoje do que no passado, e não é empoderamento no sentido positivo da palavra, não. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o seu like ou o seu dislike e o seu comentário, que é muito importante. Eu queria ser uma mosca para ter ouvido a conversa entre o presidente da República e o Juscelino Filho, porque o Lula disse semana passada que se o ministro não se defendesse de forma convincente das inúmeras acusações de uso de dinheiro público em benefício próprio, ele seria convidado a se retirar do governo. Mas o Juscelino, segundo o que está hoje no noticiário, convenceu o Lula de que é ficha limpa, de que o asfalto pago com o nosso imposto, que liga a fazenda dele a um aeroporto da família, é mera coincidência. Ele não poderia penalizar o município por ter um imóvel na região do asfalto, veja só. Deve ter explicado também por que esqueceu de declarar ao TSE 2 milhões em cavalos de raça e ainda justificou a tal viagem em avião da FAB dizendo que é mentira que ele foi cuidar de assuntos relacionados aos cavalos dele. Ele só deu uma esticadinha depois de cumprir a agenda republicana dele. E nós pagamos as diárias da esticadinha, mas ele devolveu depois que viu o escândalo. Então tá tudo certo. Era mesmo de se esperar que esse governo, que ganhou por uma margem apertada e não tem maioria no Congresso, tivesse que fazer concessões em nome da governabilidade. Mas é muito triste que seja necessário chegar a tanto. Uma pessoa dessas deveria ser sumariamente demitida. Como eu já disse aqui antes, não é pré-julgamento, é política. Pelo menos como ela deveria ser feita. O cara vai para o canto dele, resolve seus BOs e pode voltar ou não. O que eu lamento profundamente nesse caso é que depois de tantos escândalos em tantos governos, depois da gente perceber que nenhum presidente, desde a redemocratização, conseguiu fazer com que o Congresso deixasse de ser um balcão de negócios, a gente acordou mais lúcido, mas com uma ressaca horrível, porque o que era feito às escusas, agora é feito às claras. Primeiro, um esclarecimento. Uma casa parlamentar é, por sua natureza e ofício, uma casa de negociação. Parlamentar, quando a palavra é usada como verbo, é justamente conversar para buscar um acordo. Cada deputado e senador deve realmente buscar o melhor para a sua base eleitoral, seja através de dinheiro para obras públicas, seja defendendo seus valores ideológicos. Mas o que a gente chama de balcão de negócios é outra coisa. É um toma lá da cá que, lamentavelmente, acaba sendo uma peneira para desperdício de dinheiro público através da corrupção. Porque o Brasil não tem amadurecimento político ainda, e na minha opinião só piora, para eleger representantes no Congresso à altura da sua responsabilidade, que deveria ser, tanto quanto o compromisso com a sua região, o compromisso com os projetos nacionais, que por sua vez deveriam ser maiores, inclusive, do que os interesses ideológicos dos presidentes das repúblicas ou do presidente da vez. Projeto nacional é pensar em educação, em saúde, em industrialização, em pesquisa, em ciência, em tecnologia, em diminuição do abismo social, através do planejamento de médio e longo prazo. Projetos que vão além da duração dos mandatos. Nenhum país deu certo sem esse tipo de visão. E essa visão, infelizmente, exige um grau de comprometimento e ética que a gente está longe de alcançar. Como eu sempre repito aqui, as mídias sociais são uma ameaça real para as democracias porque alimentam o ódio e a divisão. Deixa eu ler para você trechos do que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, disse ontem na Associação Comercial de São Paulo. Hoje o governo ainda não tem uma base consistente nem na Câmara e nem no Senado para enfrentar matérias de maioria simples, metade mais um, quanto mais matérias de quórum constitucional, que é votada em 2 turnos e precisa de 3/5 das 2 casas. Então o amadurecimento dessas conversas estará presente no nosso dia a dia, em nossas discussões. O que ele está dizendo? Baixa a bola, Lula. Ele foi mais explícito, eu vou ler. Nós temos de novo um Congresso amadurecido e nós temos um governo que foi eleito com margem de voto mínima, que precisa entender
que do último governo para hoje, nós temos o Banco Central independente, nós temos agências reguladoras, nós temos lei das estatais, nós temos um Congresso que hoje tem atribuição mais ampla e que isso precisa ser negociado com bom senso, com muita conversa, com amplitude, com clareza, com transparência, mas com rumo. Ou seja, Lula baixa a bola, mas baixa muito. E para não deixar nenhuma dúvida, o Lira ainda botou em números. Diz que na ocasião da votação da PEC do auxílio emergencial, o combinado com o governo era: embora o quórum seja de 257, se nós não tivermos clarificado o apoio de mais de 308 deputados, o projeto não vai a plenário. Essa é a democracia brasileira. Frisando, sempre foi. Mas agora, sob o Lira, a coisa é bastante pragmática. Veja que ele não cita o mérito dos projetos. Ele, como presidente da Câmara e como detentor do poder de botar para votar ou não, diz o seguinte: o governo não tem uma base consistente. Então, ou ele negocia para conseguir no mínimo 308 votos, ou eu não coloco em votação qualquer que seja o projeto. Aí você pode estar me perguntando, mas adianta botar um projeto em votação sem quórum para aprovar? Olha, é difícil, mas existe pressão popular quando o projeto é de interesse público. Existe o voto de consciência, que dá ao deputado a possibilidade de votar de acordo com as suas convicções, não de acordo com as negociações de cargo ou dinheiro feitas em sala fechada com os líderes do partido, enfim. Uma coisa a gente não pode negar: o Lira expõe a cara de pau dele, assume que a realidade do Congresso agora é outra e que ou o governo adere ou vai se ferrar e pronto. E ele faz isso na boa. Então eu não tenho a menor dúvida de que a conversa do Lula com o Juscelino Filho, que ocupa um ministério importantíssimo, cobiçado até pelo próprio PT, não versou sobre a inocência dele. Eu imagino essa conversa como: companheiro, eu te seguro aqui, mas a porcaria dos votos do teu partido, que tem 59 deputados e 10 senadores, você vai ter que se virar e garantir. Esse primeiro semestre de governo é muito importante. O Lira também citou isso nessa conversa com empresários em São Paulo. A tentativa de instalar a CPI do 8 de janeiro foi, sem dúvida nenhuma, uma tentativa de já desgastar o governo de saída, porque, tendo a oposição a maioria, e todos nós sabendo que as aglomerações em porta de quartel, que a invasão dos 3 palácios, que a tentativa também transparente, descarada de golpe de Estado, usando como pretexto a mentira da fraude das urnas, está 100% na conta do governo passado e das Forças Armadas brasileiras. O objetivo da CPI seria criar narrativas para confundir a opinião pública, semeando a tese absurda de que o governo recém-eleito queria aquilo. E como é que eles fariam isso? Como sempre fazem nas fake news, com fragmentos de verdade, dizendo, por exemplo, que o novo governo foi omisso, dizendo que foi alertado sobre as invasões. Aí, completamente fantasiosamente, ouvindo depoimentos de gente disposta a afirmar que havia infiltrados governistas no movimento golpista. Enfim, seria a máxima do Chacrinha. Uma CPI não para explicar, mas para confundir. É isso que o Lula tem pela frente nos próximos 4 anos. Tô passando pano? Tô dizendo que isso justifica a manutenção do Juscelino Filho? Não! Por mim pressionava, tirava o cara, buscava outros apoios ou forçava a União Brasil a oferecer outro nome. Mas uma coisa eu tenho certeza: se o ex-presidente tivesse sido reeleito, o toma lá da cá seria o mesmo. Ele é refém do Congresso, porque ele e os seus filhos têm telhado de vidro. O escândalo das joias está aí para provar o nível baixo com que a família e o governo dele operavam. E já que o que a gente tem para hoje é isso, essa realidade de Congresso, com governos dispostos a fazer as vontades de uma multidão de corruptos gananciosos com mandato, pelo menos eu fico do lado que apoia meus valores. Eu sou liberal nos costumes, eu sou pela ciência, eu sou pela preservação do meio ambiente, eu sou pelos avanços das minorias, sou pela inclusão, qualquer que seja ela, sou pelo Estado laico. Principalmente, ainda acho que a democracia, por mais frágil que seja, precisa ser preservada. Então, só espero que o Lula, jogando o jogo do Congresso, consiga governar. Jogando o jogo do Congresso como ele sempre fez. Só que o jogo agora está muito mais pesado. E ele ainda não compôs maioria. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que tanto soma.
e lute pela democracia.